Muito boa tarde a todos, bem-vindos aqui ao Espaço da Inquieta para mais um Culturalmente Falando. Vamos falar de cultura e hoje com mais uma extraordinária convidada. Teresa Oliveira é professora, mas também escritora. Natural do Porto, mas desde há algumas décadas a esta parte radicou-se de vez no Conselho de Guimarães. E é com a Teresa Oliveira que vamos conversar neste preciso Muito momento. obrigada. Antes de mais, muito obrigado por ter aceitado este meu convite. Obrigada eu. Vamos começar, E já agora obviamente. posso só falar uma coisa, que eu Claro, não sou Teresa Oliveira, sou Maria Teresa Portal Oliveira, como exatamente. escritora. Muito bem. Professora, natural do Porto, depois começa a dar aulas também, vem para Guimarães. O que é que a fez ficar aqui? Foi só a escola ou acabou por apaixonar também por esta terra? Não, eu quando vim parar aqui, como diz a Bíger, eu estava apaixonada e vim atrás, portanto conheci o meu ex-marido no Orfeu Universitário no Porto, porque senão não havia hipótese de alguém que estava a tirar um curso de letras, no meu caso Filologia Germânica, Exatamente. se encontrar com alguém que estava a estudar medicina. A medicina ficava no Hospital de São João e eu ficava no outro lado da cidade, que era, primeiro, a Faculdade de Germânicas abriu na Rua das Taipas, repare que as Taipas já me perseguiam, e um edifício antigo, lindíssimo, e depois fomos todos para o Campo Alegre. Não é? Hoje a Faculdade de Letras tem, à Sim, entrada do Porto, é completamente um diferente, prédio sim. fantástico. Mas na altura, depois fomos todos para o Campo Alegre, e então onde é que eu conheci o meu ex-marido? No Orfeu Universitário de Porto. E no Orfeu Universitário de Porto entrei forçada. Foi? Foi porque a minha irmã mais nova queria entrar para o Orfeão. E a minha mãe disse, só entras se a tua irmã entrar. Eu já andava na faculdade. E porque o meu curso tem 5 anos. Pois. E aqui há uns tempos, há uns largos anos, o Ministério da Educação disse que os cursos com 5 anos que lhes ia dar equivalência ao mestrado. Deu? Até hoje, não é? Até hoje. Portanto, o meu curso é 5 anos e já andava na faculdade, então, por arrasto, lá vou eu para o Orfeu Universitário de Porto. Já na altura, as mulheres começaram a ser em maior número que os rapazes. E então, no Orfeão, eu não tive sequer hipótese de dançar, no mínimo, nós tínhamos as danças regionais, tínhamos o coro. Eu tinha uma belíssima voz, de maneira que fiquei logo no coro, não tive mais hipótese. O meu ex não, era homem, para além do coro, andava nos grupos todos de danças e regionais e por aí fora. Como eu tinha um sentido de ritmo muito elevado, eu conseguia cantar e tocar ao mesmo tempo, o que a maior parte das pessoas não consegue. Claro. E então eu tocava bombo num dos ranchos, já não sei qual era o rancho. E depois criámos também um agrupamento que só cantava canções regionais e canções infantis. Era um grupo misto aí, mas maioritariamente feminino, dentro do próprio Orfeão Universitário. Porque eu, no Orfeão Universitário, quando eu lá andei, o traje académico era proibido. Era fascista. Ok. E, portanto, nós usávamos, parecíamos umas viuvinhas, era uma camisola de bico preta, de saia preta e meias pretas. E eles também eram camisas pretas e calça preta. Só no último ano é que já pude trajar o traje. Mesmo assim, quando foi o cortejo, nós fomos apedrejados. Não vou dizer apedrejados, porque o que eles atiraram foram ovos e ovos podres e tomates. Ok. Mas fomos apedrejados, o cortejo foi apedrejado, pelos estudantes de Economia e de Engenharia, onde vincava, logicamente, o Partido Comunista e eram todos reviralhos. Pois. E, portanto, foi um tempo muito difícil. Muito duro. Muito duro. O Orfeão Universitário. Isto acaba por fazer muitos estudantes, muitos jovens, abandonar os estudos. Naquela Este tipo altura de não. pressão, ou não? Não. Naquela altura era assim. Eu nunca pus a hipótese, sequer,
de não tirar um curso superior. Porque a minha mãe foi uma das primeiras 6 mulheres que se licenciaram pela pela Faculdade de Farmácia do Porto. E na altura, quando nós começamos a estudar, eu já sabia que o meu destino era continuar a estudar. Tinha uma relação familiar académica. E Acaba não por era ser só mais isso, fácil, não é que os meninos não tinham quereres. Não Também. é? Agora os meninos não se pode dizer não que eles ficam traumatizados. No meu tempo, não. No meu tempo eu Era dizia, assim ou é era assim, é assim. Não é? Exatamente. Alguma vez, algum miúdo ia queixar-se aos pais que tinham levado um tabefe. Pois. Se nós nos queixássemos que tínhamos levado um tabefe, apanhávamos logo outro. Sim, ou pelo menos perguntavam porque é que levamos. Ora, No mínimo. mas ninguém se atrevia a dizer nada. Não é? Estávamos todos caladinhos. Claro. Eu já era rebelde desde essa altura. Quando eu cheguei ao 6º ano da faculdade não, do liceu, Do liceu. o 6º ano equivale hoje ao 10º, a minha turma de germânicas, porque eu tive, eu detesto o meu nome, MT, porque eu tenho MTP, 3 consoantes do final do alfabeto. E eu era sempre pequenina, porque eu cresci tudo no liceu. Eu entrei para o liceu com 1,30 m. E das últimas? Eu era sempre das últimas da turma. Pois. Eu fui 38, 37, 40, 42, 41 e atrás de mim ainda havia outra, que era a 42, porque era Paula. Pois. E eu ainda era MT. Imagino que ia dar aulas a 42 alunas. Quando eu cheguei às germânicas, aí só havia uma turma. E a turma tinha 29 alunos. Isto no 6º ano. Certo. Depois o que é que eles fizeram? Chumbaram 20 e 9 passaram para o 7º. Fomos 9 que passámos para o 7º ano, as outras chumbaram todas. Pois. E tive uma professora de alemão que aquilo, Deus a tenha, já deve ter batido as botas, até na minha idade. Mas a verdade é que ela era de um rigor e de uma... E ela era tuberculosa. Mas de um cuidado connosco que não imagina. Que ela, a primeira coisa, fosse verão, fosse inverno, que fazia era abrir a janela do lado dela. Mas tinha assim umas manias meio esquisitas. Sei lá, punha uma Nossa Senhora de Fátima em cima da mesa, limpava o ponteiro, fazia uma série Claro. de tiques. E um dia, nós sempre que aparecia alguma coisa no chão, punhamos na mesa da professora. Apareceu um canivete. E o canivete estava aberto. Claro. E quem o apanhou, pôs em cima da mesa. Ela foi-se queixar à reitora que as alunas lhe tinham posto um canivete em cima da mesa para ela se matar. Pois. Ou Era, seja, era a interpretação dela. era a interpretação Claro. que ela dava, Claro. não é? E depois Falou no rigor, é verdade que eu diria que de há 20, 30 anos para trás existia um rigor em demasia, se calhar. Mas 30. Mas hoje falta. eu punha 40. Ou 40, mas hoje falta um bocadinho mais de rigor. Olha, eu sei que nós na entrada do liceu, nós parecíamos, não sei se conhece aqueles bonequinhos sempre em pé. Nós éramos os sempre em pé. Primeiro porque nós, hoje eu passo por alunos que dizem, eu lembro-me de a ver passar. E eu só digo, mas vias-me passar? Ou sabes que eu era professora? Sim. Ai, devia ser, porque passava nos passadiços da escola. E eu disse, ai, devia ser. Olha que eu quando andava no liceu, nós sabíamos quem eram os professores todos. Sim, sem dúvida. E chegava um professor, nós na entrada do liceu, aquilo tal, automaticamente a gente se punha em pé. Na turma. Sim, sem dúvida. Quando um professor entrava na turma, e que não fosse da turma, nós estávamos a ter outras aulas, toda a gente se punha em pé. Respeito. Era automático. Hoje, podia ser da direção, podia ser quem quisesse que podia entrar na turma, aqueles punham-se em pé. Não. Não. Professora, eu tenho sempre esta memória comigo, e acontece comigo, e acontece com muitos da minha geração, e uma geração também anterior, de que temos, e olhamos para a profissão de professor ou professora como a única, na minha opinião, a única profissão em que nós trocamos de via para vir cumprimentar a professora que tivemos na primária, por exemplo. O que não acontece com mais nenhuma profissão. Nós não passamos a rua para ir cumprimentar um médico que nos operou. Nós não passamos a rua para cumprimentar a pessoa com quem nós tiramos a carta, por exemplo.
O professor, nós quando passamos por um professor do outro lado da rua, em que nos deu a primária, principalmente, nós atravessamos, Mas aí fala bem. nós atravessamos a rua para ir cumprimentar aquele professor, porque marcou a nossa infância, marcou a nossa geração. Olha, sabe que eu Mas hoje começa-se a perder isso. Esta nova geração já se perdeu há muito. não tem, ou Sabe? seja, vai crescer sem memória, sem estas Não é sem memórias. memória. Os miúdos não sabem reconhecer. O reconhecimento não se dá. Não é só os miúdos, os adultos também. Sim, claro. Eu, por exemplo, digo que se eu tivesse de viver outra vez tudo, desde o início, que eu não teria enveredado, porque eu sou do 9º grupo, não é? E comecei aqui pelo Liceu de Guimarães. Certo. Eu não teria enveredado Pelo ensino? Não. Pelo ensino, sim. Mas não pela faixa etária que escolhi. Não. Eu tinha sido educadora. Educadora ou de primeiro ciclo. Primeiro ciclo. E sabe porquê? Porque, assim, olha, os educadores... Porque eu acho que hoje começa a faltar pulso, e começa logo a faltar pulso desde a idade em que eles têm 3 anos. Porque se um educador tiver pulso, ele consegue domar os alunos todos. Professora, vamos focar agora nas letras. Nas escritas. E professora de letras, professora de português, depois tem que olhar forçosamente para a escrita, porque eu diria que nós, quando olhamos para as professoras de português e professores de português, eu não consigo olhar para eles de outra forma, como quem escreve muito, está sempre a escrever, quando acabar e quando for para a reforma, de certeza absoluta que vai estar o tempo todo a escrever, porque é dessa forma que nós olhamos para os professores de português. E acabou por não ser muito diferente disto. Não, sabe que eu já escrevi há muito. Primeiro, eu comecei a escrever, eu desde novita, aliás, eu já disse isso em alguma entrevista que dei. Ainda no outro dia foquei isso. Eu sempre adorei escrever. E isto começou desde pequenita, quando nós tínhamos de fazer cópias. Certo. Porque agora não se pode mandar fazer cópias, não é? Mas nós trazíamos para casa, era 15 dias de férias, 15 cópias. E eu, em vez de fazer 15 cópias, fazia 60. Portanto, levava uma 14 de cópias. Os textos, agora não se diz que texto é que se vai dar no dia seguinte, mas no meu tempo dizia-se. Então diziam, preparem o texto tal que vamos dar amanhã. E os professores exigiam que nós soubéssemos os sinónimos, não é? Eu então achava piada, e hoje é um exercício que eu fazia com os meus alunos, que é o comboio das palavras. Eu achava piada, sublinhava aquelas que eu realmente desconhecia. Mas depois, sei lá, num texto era capaz de não desconhecer o sinónimo de 6. Claro. Eu ia ver 50. Porque achava piada, começava, lindo, bonito, fantástico, maravilhoso. E que mais? Pois é isso. E ao dicionário. Procurar mais. Eu queria que o jornalismo, que era um sonho, que é uma das coisas que mais me custava. Eu, enquanto subdiretora, que eu entrevistava os professores que, a partir de determinada altura, deixavam de ser colocados pelo Ministério, eles tinham de concorrer a nível de escolas. Certo. E eu é que fazia as entrevistas. E uma das entrevistas que eu fazia aos professores era: tens algum sonho que gostasses de concretizar? Quando as pessoas me diziam assim, depende da turma, eu como? Depende da turma. Pois, mas o sonho era dele, não era? E eu disse, eu não te estou a perguntar o sonho da turma, estou a perguntar o teu sonho. O teu sonho não é o sonho da turma. Mas eu não tenho de ver depois o que é que a turma quer. E eu... Está tudo dito, não é? Está tudo dito. Eu tinha um sonho desde... Eu andava na faculdade, já sonhava. Claro. Criar um jornal. Sonhava com isso. Claro. Eu fiz estágio em FAF. Os 49 escolas de secundário e uma preparatória, que era aquela onde eu estava a lecionar, em FAF. E vi, pimba, caí logo na preparatória. Naquela. E o meu sonho era fazer um jornal. Naquele ano eu não consegui, enquanto lá estive a fazer estágio. O que é que eu construí? Um jornal de parede, trilingue, português, inglês, francês. Ok. Havia estágio às três coisas. Mas o grupo de francês, que eu e a colega, estávamos em português e inglês. Sim. E o grupo de estágio francês estava um ano avançado em relação a nós. Pois.
e recusaram ajuda. Eu sempre adorei francês, mas quem é que fazia o francês? Era eu. Fazia o francês, fazia o inglês. Claro. E tive aquele jornal. Quando cheguei à Ilha das Três, das Taipas, a primeira coisa que eu procurei fazer foi um jornal. E construí um jornal. Da escola. Da escola. O Pequeno Jornalista, que ganhou 2 prémios a nível nacional. E não ganhou mais porque eu acabei com as 3 edições e pus 2. Pois. E quando o meu colega me chegava e punha os concursos à frente, eu disse, não podemos concorrer. Porquê? Só temos 2 edições ao ano. E depois começou a ser uma edição por ano. Pois. Porque aquilo aquilo começou a ser feito com muito prazer, começou a ser para mim saturou-me. Claro. E consegui levar aquilo até ao fim. Era o único jornal do país que tinha 10 páginas de publicidade. A escola não gastava nada com o jornal. Ok. A publicidade da zona Local é que pagava o financiava jornal, tudo. financiava 4 edições do jornal e eu ainda comprava livros para a biblioteca da escola. Que maravilha. Que eu era também a diretora de instalações da biblioteca. Que Claro. Pronto. Que maravilha. Depois começou a reduzir o número e a determinada altura, nos 18 anos, eu quis matá-lo. Porque eu estou saturada de pequeno jornalista, portanto, faz 18 anos, tem a maioridade, vamos acabar com ele. E foi na altura que o diretor se virou para mim e só me disse assim, acabas nada, a escola paga. Assuma. E a escola assumia a despesa do pequeno jornalista. E eu, pura e simplesmente, Eu acabei. acho que é extraordinário, sem dúvida. Sem dúvida. Com 30 anos, eu meto atestado e informei. O pequeno jornalista morre com a criadora. Pois. Vais acabar com o jornal. E vês alguém que me suceda. Não. Então pronto. O que é que o jornal serviu? Para publicar as minhas histórias. Foi a única coisa onde eu publiquei. Pois. Porque há 2 carreiras que não dão. Ser da direção de uma escola e ser escritora não dava. Pois é difícil. Como é que eu ia apresentar obras, fosse onde fosse, se eu era da direção da escola? Claro. E tive de optar. Então optei meter a escritora na gaveta e ser verdade, professora. exatamente, ser professora professora. e diretora. Quando olhamos para as publicações dos livros, não vemos. Há escritores que têm apenas uma linha editorial no que aos livros diz respeito. Ou se escreve romances, só escreve romances. Há escritores que escrevem aventura e só escrevem aventura. Não sou disso, isso não é verdadeiro. Não são todos, é verdade. Não são todos. Olha, uma das... Como é que se consegue mudar aqui o chip de um romance para uma aventura? Olha, eu nunca sei quando eu estou... É o estado anímico. Não. Eu quando me sento, uma coisa é sentar-me para escrever, que isso tem a escrivaninha, como toda a gente tem. Sim, claro. Outra coisa é dizerem-me assim, tens de escolher um horário para estar sentada à mesa, obrigatoriamente, estás ali durante 1 hora, e até pões um dístico na porta a dizer não incomodar, etc. Eu como? Não, eu sempre fui rebelde, sempre quebrei... Eu acho que não funciona assim. Sempre quebrei as regras. E então não, para mim isso não dá. Então o que é que eu faço? É assim, olha, a poetisa amarga, chamemos-lhe assim, escreve às 7h30 da manhã. Mas isso é engraçado, que é sempre a essa hora que os poemas... Eu tenho de me levantar para os escrever, senão não estou satisfeita. Depois, durante o dia, eu tenho a minha lida da casa, não é? Sim, claro. E quando vou fazer apresentações, que agora é quando o Rui faz anos, mas pronto, quando eu vou fazer apresentações, faço apresentações, quando estou ocupada. Se não estiver ocupada, eu estou a ver televisão, mas agora até a televisão me enche, que tem uma chachada de tantos canais e sempre o mesmo. Aqueles filmes que não me dizem nada, aquelas coisas. Sim. Então o que é que eu faço? E agora já aposto muito no meu site e tudo. Claro que não tem aí gostos, não tem nada. Sim, claro, exatamente. Certo. Eu adoro música clássica, eu adoro ópera, eu adoro balé, eu adoro patinagem artística. Eu adoro tudo aquilo que a grande maioria das pessoas não gosta. Na apresentação, como eu já lhe disse, do romance, eu descobri uma outra vida sofrida, ou não fosse germânicas, que é o toque de silêncio. E eu expliquei
o que é que estava por trás daquele toque de silêncio, que é uma alma amargurada de um pai. E acabei a apresentação de romance com o Sérgio a cantar, que eu vi-o a cantar na escola. Era uma magnífica voz branca, lindíssimo. Era mais agudo do que a rapariga que cantava ao lado dele. E hoje tem uma belíssima voz de tenor. E então foi ele que cantou a Ave Maria, no fim. Um ex-aluno de escrita criativa. Exatamente. E porquê? Porque eu quando criei o Clube de Jornalismo, no início, o Ministério da Educação tinha atividades extracurriculares. Chegámos a ser 4 professores a lecionar jornalismo, 120 alunos. E acabávamos a visitar o Correio do Minho. Eu acompanhei a evolução daquele jornal, Certo. desde o tempo do corte e cose, do cola e cose, como eu costumo dizer, que eles pegavam numa pinça e mudavam os... Certo. E até às grandes máquinas e ao que é hoje. Porque íamos sempre visitar o jornal. Durante uns anos o Clube de Jornalismo acabou, porque acabaram as horas extra. Certo. E depois a Maria Teresa, houve ali 4 anos que o subdiretor, o vice-presidente, podia não dar aulas. Mas eu tinha uma turma só que foi... Os outros não gostam muito disto, mas aquela turma foi uma turma que eu tive excelente. E quando o diretor me disse que eu podia não lecionar, não, na altura vice-presidente, eu disse, não, eu estes levo ao 9º. Claro. E levei. Depois fiquei mais 2 anos sem turma. E então sim, nesses 2 anos eu não lecionei porque já os professores começavam a estar todos no desemprego. E parecendo que não, português tinha 5 horas. Pois. Eram 5 horas Eram 5 horas que podiam ser dadas. que podiam a um ser professor. dadas. Em 1992 foi quando eu fui deslocada para o 3º ciclo. E o deslocar-se para o 3º ciclo implicava, embora eu tivesse habilitação própria para lecionar, mas as pessoas, eu vou dizer aqui uma coisa que as pessoas não vão gostar, os que estão lá, mas como eu já não estou no ativo, não, é que os professores começaram por ter 2º e 3º ciclo, quando as escolas se tornaram a EV 2, 3, Certo. houve ali uma ficção, Um choque. porque os professores de 3º ciclo tinham aquilo que eu chamo de secundarita aguda. E pior do que isso, havia muita ignorância na altura, não é hoje, mas na altura havia muita ignorância. E uma vez eu desabafei, porque eu era a delegada sindical, imagino, da direção e delegada sindical. Não combina. Delegada sindical, ainda por cima do SPN. Toda a gente me elogia, eu nem ia às reuniões, doutora és a delegada sindical, está bem. E era, mas assumia mesmo. Aliás, eu fiz greves e eu cheguei a ser a única professora a fazer greve naquela escola. Que eu metia a cabeça nos serviços administrativos e dizia, estou em greve. Um dia, a técnica dos serviços veio ter comigo, professora, está em greve. E eu estou, mas é a única. Eu quero lá saber que seja a única. Não há mais ninguém a fazer. Faço eu. Pelo menos uma faz. E fiz. Isto até aos 50 anos. Quando eu fiz 50 anos, meti a cabeça dentro dos serviços administrativos e digo assim, olha, nem que a escola em peso faça greve, eu não estou em greve. Não faz greve? Não. Já me cansei de lutar pelos novos. Eles agora que lutem. Eu não tenho que... Porque a minha escola, segundo diz uma delegada sindical, ela chegava e dizia, a tua escola é a única de Guimarães que é diferente. Que são os velhos que fazem greve e os novos não fazem. É o contrário. É o contrário. Contraciclo. Porque em Guimarães eu tenho toda a gente nova a fazer greve e a vossa escola não. Os novos não fazem e os velhos estão todos em greve. Claro. E os velhos estão todos no topo da carreira. Exatamente, e que já não, pouco, Não é? aquela luta não lhes pertencia, entre aspas. Eu posso lhe não lhes dizer que pertencia. estou no 10º escalão. Não é? Eu cheguei ao topo. Nunca mais ninguém vai chegar ao 10º escalão. Não, dificilmente. Nunca mais. Muito difícil. Aqueles que conseguirem chegar ao 8º é milagre. Portanto, nunca mais ninguém chega ao 10º.
Não, Da forma que está a educação hoje, não. não. E depois eu não quero falar mal dos colegas, nem dos diretores, nem nada dessa história, porque senão dava pano para mangas. Tínhamos aqui conversa para 3 horas. Ora, tínhamos conversa para 10 dias e não interessa. Mas a verdade é que, isto para dizer que eu estou no topo da carreira já há muitos anos. Claro. Cheguei ao topo muito cedo. Aliás, eu fui a única da escola que tive o meu currículo no 8º escalão avaliado, que eu pedi o bom. E o meu currículo foi avaliado por quem? Eu tive 3, tive de escolher. Um era o diretor, o outro, ou na altura presidente, o outro era o diretor do Centro de Formação Francisco de Holanda, que é o Dr. Jorge Nascimento. Certo, Jorge Nascimento. E outra professora que eu escolhesse. E eu escolhi precisamente a diretora do agrupamento ao lado, que tinha começado a dar aula no meu agrupamento, que é a doutora Adelina Paula Mendes Pinto. E o meu currículo foi avaliado e, sim senhora, tive o bom. Quando eu queria ser avaliada para o muito bom, o Ministério ainda não tinha posto cá fora a lei, nunca pôs. Claro. Portanto, eu fui a única que fui avaliada com um bom na carreira. E não tive acesso ao muito bom porque não havia. Não havia, claro. Não havia. Quando... eu também cheguei a ser formadora do Centro de Formação Francisco de Holanda. Mandei o meu currículo, porque tudo que era projetos, graças a Deus, eu estava metida. O PEP 2000 ganhávamos, que era tudo para termos dinheiro, porque senão não tínhamos. Claro. Tivemos o PEP 2000, tivemos o Inovar Educando, Educar Inovando, uma série de projetos. Tudo que aparecia de projetos, eu, pumba, enfiava-me. E este dava 400, claro. Aquele dava... Íamos enchendo os cofres, íamos fazendo bonitos, não é? Agora, as escolas são aliciadas até pela própria Câmara para se meterem em mundos e fundos de projeto e depois é assim, os professores, graças a Deus que eu nunca tive essa mania, e não posso porque tenho que cumprir o programa. Quando me atiram com essa, eu trepo pelas paredes. Porque há uma vantagem que eu tenho em relação aos outros todos. Eu nunca lecionei a língua portuguesa como se fosse língua portuguesa. Eu lecionava como se fosse língua estrangeira. E depois, associado ao colonialismo, eu detectei um dia, casualmente, que os miúdos não sabiam fazer perguntas a português. Pois. E perguntei, junto às escolas de primeiro ciclo, quando é que eles ensinavam os miúdos a fazer perguntas. Teresa, o que é que queres dizer com isso? Disse, menina, tu dás a resposta. Chame Maria Teresa. Qual é a pergunta que eles têm de fazer? Claro. O que acontece nas línguas. Não. Eu sei, então, se nós fazemos isso em inglês, se fazemos isso em francês, porque é que não sabe fazer em português? Os miúdos não sabem fazer perguntas. E depois o que é que acontece? Chega-se ao 6º ano e espeta-se com os advérbios interrogativos e os pronomes interrogativos e os miúdos ficam assim a olhar para aquilo. É um problema. Não é? É um problema porque é uma diferença naquilo que é o ensino muito dísparo. E então, como eu lecionava o português como uma língua estrangeira, eu tinha vantagens em relação aos outros professores. Porque eu ensinava funções, isso agora traduzindo aquilo, que era, eu ensinava os miúdos a apresentarem-se, a fazer perguntas uns aos outros. Eu ensinava-os a fazer uma descrição de um lugar, que é o que nós ensinamos em inglês. Certo. Usar ali o pronome, o verbo, o adjetivo. Ensinava-os a perguntar direções, por exemplo. Como é que eu vou daqui para a rua tal? Vira à direita, vira à esquerda, faça isto, faça aquilo, faça aquilo outro. Isso era o que nós fazíamos em inglês. Claro. E eu comecei a fazer isso com os alunos em português. A partir daí, eu mostrei interesse pela escrita criativa. Eu li tudo quanto havia sobre escrita criativa. E criei a oficina de jornalismo de escrita criativa. Para me distrair, porque naqueles anos em que eu não dava aulas eu estava a ficar saturada de aturar pais, funcionários, professores e alunos indisciplinados. Era o trabalho, era a função apenas, não é? E, portanto, isso estava a dar-me em maluca. Era apenas a função e não era a função pela qual eu estava estudou e estava lá. É isso mesmo. Eu disse logo, eu adoro a parte pedagógica da escola. Se me tiram os alunos, eu vou-me embora daqui. Não sou eu. Não, eu vou-me embora, eu preciso ter os alunos. Eu digo,
E agora voltando para a terminologia das bruxinhas. Sim. Eu digo que sou, pior que bruxa, eu sou um vampiro, que me alimento de, não é do sangue, mas é da energia dos jovens. Claro. Eu preciso de ter A jovens. referência dos jovens, a forma de pensar, porque uma turma, e felizmente hoje são mais pequenas, as minhas turmas eram com 30 alunos. Na universidade, infelizmente, temos turmas com 55, que são demasiados alunos. Hoje é com 25 alunos, mas a verdade é que todos pensam de forma diferente. É. Todos têm um ritmo diferente. E isto de cumprir o programa, tendo alunos de ritmos diferentes, isto vai-se criar um problema, porque ou uns ficam para trás e não é... Sabe que eu cumpri o programa de uma forma completamente diferente. Nas dicas, que também podem descer quem subscreveu o meu site, eu digo lá, 30 dicas para tornar um professor eficiente e eficaz. E a primeira é, borrifa-te para as planificações anuais, trimestrais Mas isso digo agora, que já lá não estou. Certo. Não? Pronto, mas foi o que eu fiz sempre. Sabe que eu mesmo em estágio, quando acabava da aula, eu virava para o delegado e só dizia assim, quer a aula que eu programei ou quer a aula que eu dei. E ele ria-se. Já sabia. E só dizia assim, Teresa, amanhã entrega-me o plano da aula que deu, e eu se entrego. Porque eu aprendi uma coisa. Sigam os alunos. Se um aluno faz uma pergunta, não devemos dizer, olha, eu respondo no segundo período, que é quando vamos dar essa matéria. E quando chegava ao final do primeiro período, eu levava um arrazoado para pôr em todas as atas. Porque eu não tinha dado a matéria X e Y do primeiro período, mas já tinha dado. Já deu. Do segundo e já tinha dado do terceiro. E tentar perceber o ritmo da turma. Eu nunca passei essas histórias para escrito. Passei passado uns tempos, há muitos anos. Uma delas, mas que não saiu verdadeiramente como original, porque eu já não me lembrava. O meu filho mais velho vai a caminho dos 42. Claro. E já não me lembrava. Agora tenho duas que eu transcrevi. Uma delas saiu no outro dia, publiquei no outro dia no meu site. E até a Rádio Organil põe aquela leitura artificial. Certo. Que é O Menino do Quispinho Vermelho. Já ultrapassamos o nosso tempo, mas eu vou-lhe perguntar à mesma, quando é que temos o próximo livro publicado? Olha, isto estamos assim. Eu comecei por Bruxas Bruxinhas, que é para o pré e para o pri. Depois, a seguir, lembrei-me de lançar Os Segredos da Casa Abandonada. Tenho 4 escritos e, muito sinceramente, os miúditos são aventureiros. Os Segredos da Casa Abandonada é a tal casa, a influência da Sofia. A dela fica nas dunas, a minha fica na falésia. Ela fazia praia na Granja, eu fazia praia em Miramar. Miramar, Granja, Aguda, Granja e Espinho. Ela escreve, se reparar na obra Sofia, ela escreve desde a infância até aos adultos. Certo. E eu faço a mesma coisa. Sinceramente, os miúditos são aventureiros. Os Segredos da Casa Abandonada é a tal casa, a influência da Sofia. A dela fica nas dunas, a minha fica na falésia. Ela fazia praia na Granja, eu fazia praia em Miramar. Miramar, Granja, Aguda, Granja e Espinho. Ela escreve, se reparar na obra Sofia, ela escreve desde a infância até aos adultos. Certo. E eu faço a mesma coisa. Eu não completei o raciocínio quando eu disse que eu à noite ou de dia, eu estou sempre sentada com qualquer coisa ao meu lado. Escrever. E sai. Olha, eu escrevo para o Reflexo desde o primeiro dia que o jornal saiu. Sim. O que eu não sabia é que na base do Reflexo estavam ex-alunos meus. E um deles, que é o professor Dr. Pedro Vieira, professor da Faculdade de Engenharia, só me disse assim, quando eu lhe pedi o depoimento, para os 50 anos, como é que a professora de inglês me convenceu a escrever para o Pequeno Jornalista, em português, e influenciou-me de tal maneira que eu fazia jornaizinhos que vendia à família, porque eram famosas as tostas da escola, que o pão que ficava seco no dia seguinte era vendido
sapado, Sim, para tostas. para tostas. E os miúdos andavam atrás do pão do dia anterior em tostas. E então eu disse, as célebres tostas da escola, eu comi aquilo. Quando cheguei à secundária, eu propus ao atual diretor do Reflexo, Sim. o professor Alfredo Sim. Oliveira, criar o jornal, o Reflexo, desde que a professora Teresa Portal fosse colaboradora do jornal. Do jornal. E eu escrevo desde a primeira hora para o Reflexo. Eu adoro crónicas, escrever crónicas. E, portanto, escrevo crónicas, desde sempre. Porque é um género para literário. Sim. Né? E, portanto, eu incentivava os meus alunos a escrever crónicas. E comecei com a escrita de oficinas criativa precisamente naquilo que eu criei, que não chamei Clube de Jornalismo, mas chamei Oficina de Jornalismo e Escrita Criativa. Porque eu tive um jornal online, não deve estar, que é o plural do pequeno jornalista, é os pequenos jornalistas, no Wikijornal. E eles é que andavam para lá e diziam assim, professora, sabe que estamos em primeiro lugar a nível nacional? Eu, estamos, somos aqueles que mais publicamos no jornal. Porque todas as aulas, eles faziam a notícia para publicar. Tiravam fotografias, se era crónica, inventavam uma fotografia para colocar na crónica, e se era entrevista, eu andei a fazer, a publicitar os segredos da Aldeia da Meia-Lua, que é o número 2, mas os segredos da Aldeia da Meia-Lua saíram possivelmente aqui por um mês ou 2, e o que vai sair agora é Cartas ao Meu Eu do Outro Lado do Espelho, que é um novo romance. Muito bem. Muito mais pequeno do que esse. Também tudo com casos verídicos. E não vou dizer mais, porque eu estou-me a divertir imenso quando eu pergunto agora aos meus leitores, que eles dizem, isso deve ser uma vida, são os cacos despedaçados da vida de quem? E ninguém detecta de quem é aquela vida. Pois, exatamente. É a protagonista que realmente sofreu muito e que está a contar os seus casos e não sei o quê. Eu disse, é verdade, é a protagonista. E quem é a protagonista? Os primeiros prémios que eu recebi não foi em Portugal, foi no Brasil. Eu saí publicada em 2 coletâneas, ganhei o primeiro prémio em poesia. Lá está. Em poesia numa das coletâneas. E éramos 10 poesias que ganhavam e 10 contos. E eu, nessa altura, foi poesia. No segundo ano da mesma editora, ganhei fui homenageada, eu ainda tive de andar no dicionário a procurar o que é homenageado no Brasil. Homenageado no Brasil, em Portugal, diz-se menção honrosa. Portanto, recebi uma menção honrosa no conto, aí já foi conto. E depois a comunicação ficou um bocado difícil, eu nunca mais fui convidada para participar naquele concurso. Onde é que eu recebi em Portugal um prémio? Câmara Municipal de Manteigas. Serra da Estrela. Na Serra da Estrela, que eu fiquei parva quando recebo um diploma a dizer que recebi uma menção honrosa do prémio, posso dizer, que isso também está no meu coisa, que é o doutor Isabel, agora não me lembro o nome, é um doutor qualquer coisa Isabel, João Isabel, assim uma coisa, de Câmara Municipal de Manteigas. E é com um conto também. O resto, tive um conto nesta coletânea Filha de Contos Juvenis, que não tem absolutamente nada. São 30 contos, claro, assim maçudos. E eu tenho aqui o meu Ruivinho, que é um conto juvenil, que é um cavalo. E estamos aqui 30 escritores, entre portugueses e brasileiros. Isto foi no Brasil. Que maravilha. Eu posso dizer que para desalfandegar este livro foram 6 meses que eles não... As coisas que acontecem na alfândega, não é? Deus me livre, não se consegue. Muito obrigado por esta Muito obrigada conversa. E quando quiseres, chamem-me outra vez. Claro que sim, extraordinário. Bem, foi mais um Culturalmente Falando. Regressamos na próxima semana com mais um convidado aqui neste mesmo espaço. Até lá, um forte abraço. Olha, muito obrigada. E subscrevam o meu site. Muito obrigado.